Bem, em nossa última aula, nós não avançamos muito no que diz respeito a técnicas, conceitos de programação. Não vimos nada novo. Porém, foi uma aula muito interessante, porque abandonamos o modo de programação console e abraçamos um novo modo de programação, Windows Forms Application. Eu tenho certeza que nenhum entre vocês contesta que uma aplicação feita em Windows Forms Application é muito mais amigável, muito mais intuitiva, muito mais contemporânea, digo, de acordo com o ano de 2020. E pudemos perceber também que essa mudança não nos trouxe dificuldade alguma. Apenas tivemos a preocupação prévia de desenhar um formulário. E eu acho que o verbo mais adequado é exatamente esse: desenhar. Porque é uma questão de pegar os componentes tipo label, text box, buttons, radio buttons, combo box, que foram os componentes que nós vimos na nossa aula passada, e depositá-los dentro de um form, de acordo com um layout que a gente julgue ser interessante. Pois bem, tendo essa experiência, agora nós vamos continuar programando em Windows Forms. Porém, hoje nós vamos aproveitar para colocar um conceito importantíssimo no que diz respeito à programação. Hoje nós começaremos a falar a respeito de laços de repetição. E eu já te adianto que a linguagem C# tem três tipos de laços de repetição: o laço for, o laço while e o laço do while. Hoje nós vamos ficar com os laços do tipo for. No próximo encontro a gente fala dos outros tipos. Então vamos lá, vamos ver o que seja um laço de repetição do tipo for. Bem, estou aqui com um projeto já começado. E a essa altura do campeonato, eu tenho certeza que batendo o olho no formulário, você já entende o que vai acontecer. Pois bem, eu virei nesse list box, digitarei um número qualquer, e quando eu pressionar o botão calcular tabuada, ele vai calcular os termos da tabuada do número que eu digitei. Detalhe, os termos da tabuada são normalmente 10. Se a tabuada for a tabuada dos 5, eu vou fazer 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Ou seja, eu vou calcular 10 termos. Então, eu resolvi agora mostrar o resultado dentro de um list box. É um componente novo, nós não abordamos esse componente na aula da semana passada, e o seu nome praticamente já fala tudo sobre ele. Ele é um componente apropriado para montar uma lista. E se a quantidade de termos não for, esse espaço não for suficiente para exibir a quantidade de termos, nenhum problema, uma barra de scroll será colocada aqui à direita do list box. Ok? Então, a nossa tela já está desenhada. Eu agora vou fazer o quê? Vou pressionar o botão calcular tabuada. Acabei de dar um duplo clique nesse botão e ele me levou ao método button1 clique, ou seja, o método que será executado quando eu pressionar o botão 1. Bom, eu acredito que eu vou precisar de uma variável.
a variável tabuada, que vai armazenar o número da tabuada desejada. Eu também imagino que eu vou precisar de uma outra variável, a variável para conter os resultados, muito embora parciais. Então, eu vou criar aqui uma variável resultado. Gente, depois a gente até pode discutir a real necessidade dessa variável ou não. Mas, por hora, vamos deixá-la aí. Tudo bem? Bom, meus amigos, agora, na sequência, o que eu vou fazer? Ora, eu vou dizer que a variável tabuada vai receber, aliás, detalhe, a força do hábito está me levando a declarar as variáveis como sendo do tipo float, mas no caso de tabuada, gente, acho que pode ser int na boa, né? E o conteúdo que eu digitar lá no meu primeiro text box deve ser o conteúdo da variável tabuada. Feito isso, gente, eu vou calcular o primeiro termo, ou seja, resultado igual a tabuada vezes 1, ponto e vírgula. E tendo calculado o primeiro resultado, vou tratar de exibi-lo no listbox. Então, vou dizer que o listbox vai receber mais um item. Para adicionar um item no listbox, eu devo proceder dessa forma, quase que intuitiva, né? Então, listbox.itens.add. Aliás, gente, o tal do C# é de origem americana, é da Microsoft. Mas se fosse japonês, não seria problemático, não. Porque, olha só, se você ler de trás para frente, acaba fazendo mais sentido. Eu estou fazendo o quê? Estou adicionando. Adicionando o quê? Um item. Adicionando um item aonde? Ao listbox. Ok? E agora, gente, eu vou fazer uma frescurinha. Eu vou mostrar o resultado tabuada. Aí eu vou concatenar com um sinal de vezes. Aí, no meu caso, é vezes 1 igual e vou concatenar com o meu resultado. Ok? Tranquilo? Então, o primeiro termo da tabuada já está calculado. Pergunto, você seria capaz de fazer agora o segundo, terceiro termo? Claro que sim, né, gente? Claro que sim. Tenho certeza que você é capaz de conseguir. Ctrl C, Ctrl V, porque o segundo termo é tabuada vezes 2. Pronto. E o terceiro termo? Ora, gente, o terceiro termo é tabuada vezes 3. E, meus amigos, assim por diante. Eu já tenho 3 termos, faltam 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ctrl C, Ctrl V. Agora é sair fazendo as alterações devidas. Estou quase acabando as alterações. Agora tenho que corrigir também a parte aonde eu mostro os resultados. Então, vamos lá. Vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7,
7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Pronto! O programa está acabado. Encerrou. E, gente, funciona? Ora, vamos verificar, né? Vou botar para rodar e vamos ver o que acontece. Olha lá, gente, estou aqui com o programa em execução. Eu defini que a tabuada desejada é a tabuada do 6 e aí está, ele calculou todos os 10 termos da tabuada do 6. Dei sorte, hein, gente? Dei sorte, porque acabei colocando aqui, criando um list box com um comprimento no olho e olha só que sorte, deu certinho. E, gente, eu não estou brincando não, tá? Foi sorte mesmo. Também, se não coubessem os 10 termos, eu agora faria o quê? Nada, não faria nada. O list box perceberia isso e criaria um scroll bar vertical para eu ter acesso aos demais itens. Automático isso, ok? Bom, meus amigos, fácil, né? Tranquilo esse exercício. Pois bem, só para ter certeza que vocês entenderam mesmo, eu agora quero que você faça o seguinte. Eu quero que você volte ao exercício e o altere no sentido de que eu não quero apenas 10 termos. Não, eu quero agora 100 termos. Então, eu quero os resultados de 1 até 10. Ok? Pode ser? Então, meus amigos, estão dispostos a trabalhar? Ou bateu uma certa preguiça? Hein? Gente, se bateu uma certa preguiça, ótimo, tá? Porque, na verdade, a preguiça que te bate agora não é de fato uma preguiça. É sabedoria. Porque, puxa vida, para conseguir 10 termos, ora, eu precisei Ctrl+C, Ctrl+V 10 vezes e fazer as devidas alterações. Agora eu quero 100. Eu estou falando de mais 90 Ctrl+C, Ctrl+V com as devidas alterações. Gente, dá muito trabalho. Então, deve haver uma forma mais inteligente de fazê-lo. Então, vamos lá. Vamos discutir esta forma. Bem, estou aqui de volta na nossa solução com o objetivo agora de calcular 100 termos da tabuada. Meus amigos, o exercício continua sendo simples, mas fazer Ctrl+C, Ctrl+V dessas linhas todas 100 vezes, vai dar um trabalho. Até porque não é só uma questão de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e os devidos ajustes. Então, vai dar muito trabalho fazer isso. Bom, sem sombra de dúvida, nós não somos os primeiros na história da computação a nos depararmos com uma situação parecida com essa. Aliás, percebam que as linhas, elas são semelhantes. Na verdade, o que muda é que aqui é vezes 1, aqui é vezes 2, aqui é vezes 3. E o principal o valor que está mudando é 1, 2, 3, 4. Ou seja, a mudança tem uma lógica. É um valor que vai sempre se auto-incrementando de 1 em 1. Então, meus amigos, deve haver uma forma de escrever essa linha uma única vez e fazê-la repetir tantas vezes quanto eu queira. No meu caso, de 1 até 100. Então, eu anunciei que hoje nós falaríamos a respeito de laços de repetição do tipo for. Ora, um laço de repetição é exatamente isso. É um procedimento que irá se repetir. Então, meus amigos, eu vou fazer com que
estas únicas duas linhas sejam repetidas 100 vezes, de 1 até 100. Sendo que aqui não pode ser mais o valor de 1. Aqui tem que ser uma variável, que no primeiro momento será 1, depois 2, depois 3, e assim até 100. Idem para esse valor aqui, para esse 1zinho aqui embaixo. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir esse 1 e esse 1 por uma variável. E como a variável é minha, eu vou dar o nome de i. Eu quero chamar essa variável de i. Fiz o acerto na primeira linha, tenho que fazer o acerto aqui na linha de baixo. Só que agora a coisa vai ficar um pouco mais complexa, porque como o i se tornou uma variável, ele agora ganha independência. E aí eu tenho que exibi-lo como exibia o resultado, concatenando com o x de multiplicação e com o sinal de igualdade. Pronto! Agora é só fazer essas duas linhas se repetirem 100 vezes através de um laço for. Gente, eu vou escrever o laço for e, tal qual o if, o for só aceita um único comando. Ele só consegue repetir um único comando. E, na verdade, eu quero que ele repita essas duas linhas. Então, a mesma solução do if é a solução que nós vamos dar agora. Ou seja, nós vamos colocar aí na brincadeira um abre, fecha chaves. Bom, vocês estão reparando que ele está reclamando com esse i? É uma variável e eu não a declarei. Eu tenho declarado a variável tabuada e eu tenho declarado a variável resultado, mas não a variável i. Então, eu preciso declará-la. Poderia fazê-lo aqui, só que vou preferir fazer dentro do for. Então, vou dizer que a variável i começa com 1 e que deve ser repetida enquanto ela for menor do que 101. E para cada repetição, deverei incrementar esse i. Ô professor, para. O senhor começou a escrever feito um doido aí dentro, rapaz, e eu não entendi nada. Pois bem, é natural. Gente, o if não exige que entre parênteses você coloque uma condição? Exige. Pois bem, o for entre parênteses exige que você coloque o valor inicial do contador, o valor final e como esse contador variará. Então, eu quero que você entenda que a primeira declaração é o valor inicial. Então, a minha variável i deve ser iniciada com 1. O segundo valor é a condição de término. E detalhe, o for do C# não trabalha com a ideia de, olha, vá até 100. Não, ele trabalha com a ideia de enquanto. Então, é para fazer essa brincadeira enquanto o i for menor do que 101. E, gente, esse mais i é uma forma resumida de dizer que o i vai ser incrementado. Aliás, incremento para a gente na área da computação significa de 1 em 1. Bom, então, a primeira vez que o for for executado, o i vai valer 1. A segunda vez, o i vai valer 2. A terceira vai valer 3. E assim por diante, até que ele se torne 101. Porque quando ele se tornar 101, 101 não é menor que 101, é igual.
e aí então a brincadeira se acabará. Ok? Bom, um outro detalhe, gente. Quando eu faço um for, eu gosto muito de chamar a variável que controlará o for de i. Eu e 99% dos programadores gostamos muito de batizar essa variável com o nome de i. Por quê? Porque cada repetição do laço é o que a gente chama de uma iteração. Então, esse i, que é a variável que vai controlar o meu laço, que vai controlar a quantidade de iterações, faz super sentido. É i de iterações. Ok? Bom, meus amigos, o programa Funcione, acredite em mim, e ficou muito menor em termos de código, graças à presença do for. Gente, na primeira versão, eu acabei me esquecendo de fazer o botão limpar. Ora, o limpar ele é ridículo, né? Eu vou textbox.on.clear, eu vou limpar o textbox onde eu digitei o número da tabuada desejada e, na sequência, vou também limpar os itens adicionados ao meu listbox. Bom, vamos executar e vamos ver se o tal do laço for funciona. Bem, meus amigos, programa funcionando. Agora são 100 termos, não cabe tudo no listbox. Percebam a barra de scroll que eu havia falado anteriormente. Já tive a preocupação de ir até o final do listbox para conferir se realmente ele foi até o 100. Então, o programa funciona perfeitamente sem nenhum problema. Aí está o laço for. Bom, agora vamos a um segundo exemplo, um pouco mais elaborado, mas também usando laços do tipo for. Amigos, estou aqui com um segundo exercício. E o enunciado desse exercício está estampado no próprio formulário. Ou seja, eu quero exibir os 15 primeiros valores da série 2, 5, 10, 17, 26 e assim vai. O termo geral da série é x² mais 1, aonde o x começa valendo 1, depois 2, depois 3, depois 4 e assim por diante. Então, os valores deverão ser exibidos aqui nesse list box. Bom, creio que você já percebeu que este cálculo terá que ser repetido 15 vezes e que a primeira, o x vai valer 1, e que a segunda, o x vai valer 2, e que na terceira, o x vai valer 3, e assim por diante. Ou seja, creio que você já enxergou aí um for, que vai se repetir de 1 até 15. Amigos, matematicamente, o uso da variável x é alguma coisa muito comum. Agora, se eu quiser chamar no meu programa essa variável de x de i, nenhum problema, né? Porque, na verdade, a cada iteração do meu for, eu vou alterar o valor de x. Então, vamos lá? Bom, dessa vez eu vou criar uma única variável, a variável resultado. A segunda variável, ela vai nascer dentro do meu for. É a variável i, que vai ser iniciada com 1. Eu vou repeti-la enquanto o i for menor do que 16. E a cada vez, a cada iteração, eu vou somar mais 1 em i. Pronto! Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular
o resultado, que será igual a I vezes I mais 1. Bom, tendo calculado o resultado, agora é adicioná-lo no listbox. Então, listbox.itens.add. E vamos fazer a adição do mesmo. Só que eu vou fazer uma frescurinha, gente, e eu acho que você vai gostar. Olha, eu vou mostrar o valor do I. Na sequência, eu vou mostrar o símbolo de primeiro e vou colocar um pontinho antes de exibir o resultado. Dessa forma, eu terei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto termo devidamente enumerados, ok? Olha, eu acho que acabou, tá? Então agora é executar e ver o que acontece. Vamos lá? Vamos testar? Olha lá, gente, rodei o programa e a gente observa que ele funciona perfeitamente. Olha o lance da enumeração. Cada termo aqui enumerado é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. E observem que a série seria 2, 5, 10, 17. E olha os termos aqui listados, 2, 5, 10, 17, 26. Então, o programa funcionou perfeitamente, ok? Vamos voltar ao código, que eu quero adicionar algo mais a esse programa. Vamos lá. Estou de volta com a mesma aplicação. E, gente, muitas vezes na vida real, a gente é obrigado a fazer a somatória de dados. Então, fazer a somatória de casos de Covid-19 em cada um dos estados, para se obter a quantidade de casos no Brasil. Fazer a somatória dos votos de determinado candidato em cada uma das urnas, para a gente obter o total de votos desse candidato. Então, nesse sentido, vamos imaginar que após exibir os 15 valores da série, eu quisesse somá-los, eu quisesse informar a somatória desses valores. Então, como proceder? Bom, creio que seja óbvio que eu vou precisar de mais uma variável, a variável soma, que vai guardar a nossa somatória. Ora, toda vez que eu criar um resultado, ou melhor, toda vez que eu gerar um resultado, toda vez que eu gerar um termo, antes de exibi-lo, eu vou dizer que a variável somatória é igual à variável somatória, ou seja, o que há dentro dela, mais o meu resultado. E, meus amigos, percebam que, embora o que eu esteja fazendo faça sentido, você está percebendo a minhoquinha que está definindo, que está caracterizando um erro? Que problema é esse? Você reparou a minha fala? Eu vou guardar em soma o conteúdo que eu já tenho dentro de soma mais o resultado. Perfeito, é isso que eu quero fazer. Eu quero ir acumulando os resultados um a um. É isso. Mas a primeira vez é um problema. Porque a primeira vez, qual é o valor da variável soma? Nenhum. Ela não foi usada ainda. Então, meus amigos, o erro que ele está acusando aqui, a gente resolve como? Toda vez que a gente cria uma variável cujo objetivo é fazer a somatória, a gente deve criar essa variável e inicializá-la com 0, o elemento neutro da adição. Pronto, o nosso problema está
resolvido, ok? Bom, meus amigos, feito isso, é necessário que ao final eu mostre a somatória. E você pode não gostar, mas eu vou mostrar a somatória dentro de um message box. Então eu vou colocar aqui soma igual e vou colocar aqui o resultado da variável somatória. Gente, acredita, esse programa funciona, ok? Mas ele está chiando. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Ele está chiando. E quer saber? Essa linha me incomoda profundamente. Ora, fazer somatória, como eu já te disse, é uma coisa muito comum. E sempre que eu tiver que fazer uma somatória, eu tenho que escrever o nome da variável somatória 2 vezes na mesma expressão. Ora, isso pode me dar trabalho. Há uma forma mais simples de fazer isso, usando um outro operador, o operador mais igual. Então, gente, esta é uma forma resumida de se fazer aquilo que eu havia feito há alguns instantes atrás, ok? Bom, agora vamos executar e verificar se o nosso programa funciona. Aí está a execução do programa. Percebam que agora, além dos termos, ele ao término abre um message box informando que a somatória é 1255. Prontinho, aprendemos também como fazer a somatória. Bom, gente, todos esses exercícios que eu te mostrei, eu acho que não geraram muitas dúvidas. Até porque quando o professor faz, quando o professor mostra, é tudo tão fácil. Problema mesmo só aparece quando a gente começa a fazer os nossos próprios programas, né? Então agora é a hora de eu ficar quieto, me retirar e abrir espaço para você praticar um pouco usando for em alguns novos programas. Então, meus amigos, agora é a hora de vocês trabalharem um bocadinho. Vamos lá, fazer exercício.